Vale Europeu. Elas são educadas. Cala a boca, Karina! Elas são sensatas. Como se fala isso mesmo? Elas são delicadas. Mas que é essa? Elas vão transformar sua noite de segunda-feira no dia mais especial da semana. Sem papas na língua. A partir de agora, Karina, Juliana e Viviana sobem no salto para comandar a sua segunda com Jogo de Cintura.
Boa noite, galerinha da 92. Está no ar nessa segunda-feira maravilhosa mais uma edição do nosso programa Jogo de Cintura aqui na 92 FM. Boa noite, Vivi. Boa noite, Juliana. Boa noite, Juliana. Temos duas Julianas aqui, são 3 Anas, né? Juliana e Viviana, né? É um prazer retornar ao programa Jogo de Cintura em mais essa edição de segunda-feira. Agradecer a nossa convidada especial de hoje para falar de um assunto bastante importante que todos devem ter conhecimento, né? A Juliana vai especificar daqui a pouquinho. E agradecer aí a todos os ouvintes que estão sintonizados através da Rádio 92 FM e também o pessoal que já está conectado na live. Também é só acessar aí a fanpage da 92 FM, entra lá na live, se tiver alguma dúvida também, manda pergunta, manda sugestão, pode mandar beijo também, né? Pode mandar beijo, braço. Pode mandar abraço, pode mandar chocolate. também. Uma pizza também. Pode mandar o que quiser, é uma pizza também, lembrando que a gente está aqui das 15 para as 8 até 9 horas agora, né? É, mas então, dá fome, né? Mesmo dá assim, fome, dá fome, então né? você... Não, eu tô falando o horário para eles mandarem nesse horário. Ah, tá. A minha de preferência é calabresa, tá, gente? Pode ser 4 queijos, daí qualquer coisa. Se der para mandar mais de um sabor. Então, né, Vivi? Como é que foi a semana, Vivi? Foi boa, graças a Deus, boa. Um pouquinho de probleminha de saúde na pequenininha, mas tudo certo, né? Tudo Coisas que os pequenos não é... A gente sofre mais. Também, né? Mudança de clima, dá essa questão da estomatite, que é popularmente, né? Todo mundo conhece, os mais antigos falam o sapão. Sapão. Ela teve isso? O sapão teve. Faz tempo que eu não ouço mais falar nisso. Ela teve. E isso tu pega em contato com outro objeto, bota na boca, outra criança bota e assim tu pega também. Mas graças a Deus não foi tão forte, porque pode dar ferida. Aí a criança não come, né? Porque inflama toda a garganta. Uhum. Então é só no leite, no iogurte, algo mais líquido, assim. E dói bastante, eles reclamam e dói muito. E em outras crianças saem as feridas, né? Na boca, na gengiva. A Ivana não chegou a ter essas feridas todas, mas pegou aí. Mas como diz a médica, agora vem muitas crianças com isso pro consultório. Sim, agora é época. E faz parte da vida da criança, né? A criança vai pegar esse até tipo de coisa, né? Os anticorpos, né? Exatamente. Mas a mãe sofre, né? A mãe sempre sofre, né? Mas no fim dá tudo certo. Nasce o filho, nasce o sofrimento da mãe. E vai sofrer pro resto da vida. Verdade. Gente, hoje estamos só eu e a Vivi, porque a nossa colega de trabalho, Karina, teve um compromisso. E o que ela tinha mesmo hoje? Nem lembro também. Hoje ela tem uma ela tem uma festa, né? Que ela precisava ir. Então, também enxerida, eu querer saber o que ela tem. O problema é dela, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Como eu sou enxerida. Mas que coisa, Não, mas é jornalista, né, Juliana? Perguntando, né? Quer saber de tudo, né? Acho que é mulher mesmo. Também tem um pouquinho disso. A gente quer saber de tudo, né? Faz parte, né? Enfim, beijo, Karina. Boa viagem. Teu compromisso aí e mande notícias para a gente. Bom, o assunto de hoje é um assunto muito legal, um assunto que eu particularmente gosto muito. Tenho contatos com amigas. Nos últimos 4 anos da minha vida, eu posso dizer que eu fiquei mais em contato com esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre autismo, gente. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui nos estúdios da 92, no programa Jogo de Cintura, a Juliana Lansmaier. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ela. Ela que abraçou a causa, eu gosto muito do trabalho dela, porque ela abraçou a causa do autismo por ter um filho autista. Ela não ficou só do lado de lá, ela preferiu ser a protagonista dessa história linda, que é a do filho dela, do Rafael. O autismo é a denominação dada a um conjunto de características derivadas de um desenvolvimento neurobiológico atípico. Há evidências de que essa diferença neurológica esteja presente desde antes do nascimento. No entanto, os comportamentos observados...
tivemos uma... Há evidências de que esta diferença neurológica esteja presente desde antes do nascimento. No entanto, os comportamentos observados, através dos quais a desordem é diagnosticada, muitas vezes são detectáveis apenas a partir da idade de cerca de 12 a 18 meses. Entre as principais características do autismo estão alterações no desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação, interesses restritos, comportamento repetitivo e um processamento sensorial diferenciado. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo estejam no espectro do autismo. No Brasil, estima-se um número de até 2 milhões de casos de autismo e cerca da metade desses casos ainda não foram diagnosticados. O aumento dos casos de autismo diagnosticados no Brasil tem sido relatado por instituições ligadas ao atendimento de famílias de crianças com autismo em todas as regiões brasileiras. Olha, a Julie Lansmaier, ela é mãe da Letícia, do Guilherme, do Gabriel e do Rafa, que da é Gabriela. Da Gabriela, desculpa, Gabriela, da Gabi, e também do Rafael, que é autista. Ela também está engajada no primeiro seminário de sensibilização do autismos, com S no final, com é S isso? maiúsculo Que a no gente, final. que a gente também vai falar desse primeiro seminário que vai acontecer na Uniaselv, e a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Mas eu queria conversar, Júlia, primeiramente, boa noite, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o nosso convite e vir aqui esclarecer algumas dúvidas sobre o autismo e também falar desse seminário, que vai ser um evento maravilhoso, né? Eu que agradeço o espaço, é um prazer estar com vocês, né? Muito obrigada. Obrigada. Júlia, eu queria começar a perguntar para ti uma dúvida que muitas mães têm, e eu tenho certeza que do outro lado estão ouvindo a gente e de repente está surgindo essa dúvida. Como que tu conseguiu diagnosticar ou perceber que o Rafa era um pouquinho diferente dos outros filhos que tu tinha ou das outras crianças que tu convivia? Tu conseguiu entender isso ou diagnosticar isso antes de uma consulta médica ou não? Foi numa consulta? Na verdade, o Rafa, ele sempre apresentou pequenos atrasos no desenvolvimento. Só que é aquela coisa, mesmo no desenvolvimento infantil, tem aquela janelinha de tempo que, tu espera um pouquinho, que é o tempo da criança. Hoje eu já não me contento mais com isso. Quando falo é tempo da criança, não. Os marcos do desenvolvimento a criança precisa atingir, né? Então, ele tinha esses pequenos atrasos, mas até então era tranquilizada pelos pediatras. Porém, a fala, que foi a principal característica, não acontecia, sabe? Ele já estava com 2 anos e não estava falando nada. Que é uma das características que é o que mais, assim, aparenta. Com 1 ano e 8 meses, que é quando geralmente os pais descobrem, é quando, digamos que o autismo fica bem evidente. E foi com o Rafa assim também. Ou seja, para totalmente de interagir. De olhar nos olhos, os movimentos estereotipados, por exemplo, que seria fazer isso aqui com as mãos, né? Chacoalhar as mãos, movimento pêndulo para frente e para trás, correr de um lado para o outro e pulinhos. Nessa idade de 1 ano e 8 meses, 2 anos, normal, né? A gente acha bonitinho, gente, eu achava lindo, eu dizia, meu Deus, como ele é um menino feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupava porque falava com ele, ele não se reconhecia pelo nome e ele parecia ser surdo. Então, a gente foi no otorrino, né? Chegou no otorrino, tudo normal. Aí eu sempre dizia pro pediatra, pro meu marido, eu dizia, tem alguma coisa acontecendo aí. A intuição de mãe, né? Exatamente, porque eu já tinha 2 filhos, então assim, tava diferente, sabe? Hoje... Tu conseguia perceber isso, porque como tu já tinha 2 filhos, tu conseguia perceber essas diferenças, então? Tinha diferença, só que a nossa intuição não falha, mas a gente sempre fica naquela, será que não é uma neura minha? Será que eu não estou sendo super protetora? Mas tu sabe que tem alguma coisa. E aí, depois de ter o diagnóstico, eu comecei a ver os vídeos antigos dele e eu digo, gente, o autismo sempre teve ali. Muito presente. Sempre. Ele tinha hipotonia na boca, que a linguinha ficava para fora. Eu vendo fotos, eu disse, gente, tá aí. Ele não tinha firmeza muscular, ele caía para frente, demorou para sentar. Então, assim, e com quantos meses ou com quantos anos veio o diagnóstico mesmo? Com 2 anos e 8 meses. Em 2015, no dia 8 de abril de 2015. Por isso que eu acho tão importante falar no mês de abril, porque foi vendo uma reportagem que eu reconheci algumas coisas no meu filho, que foi onde eu consegui ir atrás e realmente ter um diagnóstico
preciso dele, porque ele foi em 4 neuropediatras, não foi em um só, né? Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito importante. É o mês que mais tem diagnósticos. Em abril. Se fala, exatamente. Porque é o se mês que fala mais tem. isso. Exatamente. Olha só, Julie, quando veio o diagnóstico, o que te passou, tu e teu esposo, né? Como é que é o nome do teu esposo mesmo? Valcir. Valcir. Tu e o Valcir, assim, o que passou na cabeça de vocês com o diagnóstico concreto? Bom, a primeira coisa veio o alívio, porque a gente sabia que realmente tinha alguma coisa ali, a gente não estava louco, né? E a segunda coisa é uma preocupação com o futuro. Porque eu nunca olhei pro Rafa, tipo, com aquela coisa de, eu não acredito, por que Deus fez isso? Nunca culpei nada. Eu já tive essa aceitação de certa forma, mas tu te preocupa, porque o que mais o neuro fala é, não tem cura, tu pede se ele vai falar, não sei, terapias, tem algumas, mas não tem garantia nenhuma, então tu ouvir isso é impactante, sabe? E aí tu pensa, como ajudar? Aonde o que te abre é um leque de incertezas. Onde eu vou buscar ajuda? Exatamente, né, tu ouvir de um médico, não sei, é muito difícil, sabe? E assim, não é um não sei, é todos os 3 a não sei e não tem cura. Então, assim, de primeiro momento é um impacto, sabe? Só que eu não me dei tempo de, eu vou ficar, tipo, mal, vou ficar chorando. Não, eu fui à luta. Sabe? Chorei 2, 3 dias, eu chorei muito, porque eu pensava, que daí a gente via, né? Porque é uma corrida contra o tempo, tu tem que o quanto antes fazer as terapias. E o Rafa teve um diagnóstico com 2 anos e 8 meses, quando geralmente tem-se com 1 ano, então eu já tinha perdido 1 ano de terapias, né? Mas depois correr atrás, fazer o melhor que tu pode para tentar fazer com que ele evolua, né? Ele tá com quantos anos hoje? Tá com 5 anos e 9 meses. Então, com 2 anos, 3, 4, 5, são 3 anos ali. Exatamente. Que tu estás nessa questão da terapia, fazendo o tratamento certinho dele do autismo. Exatamente. Tu vê uma evolução? Porque assim, eu falo isso porque eu há 4 anos, Vivi, que eu tenho uma ligação direta com alguém que tem autismo. Antes disso eu não tinha. Então, para mim era tudo muito vago. E quando eu me deparei com essa minha amiga com um filho autista, é que eu percebi o quanto outros casos tinham. Porque até então, para mim, né, passava meio que a televisão mostrava, meio que tinha um mês que talvez tinha uma sensibilização maior, mas se não, eu ficava só, né, naquele meu mundinho. E aí, depois disso, depois que eu comecei a conviver com essa criança autista, eu percebi que tem muitos outros casos. Sim. E aí hoje quando eu percebo, quando fala a palavra autismo, eu me ligo mais àquela questão, àquele fato. Então, assim, eu te pergunto isso porque, para mim, nos últimos 4 anos, eu não sei se é porque eu só comecei a ouvir isso, ou parece-me que na nossa região vem se falando muito mais do autismo. É que, na verdade, Julie, está crescendo muito o número de autistas. Para ter uma noção, tu estava falando ali de 70 milhões, né? Só no Brasil, a gente tem mais de 3 milhões de autistas. Em 2017 vai sair essa pesquisa, acredito que até metade do ano, aonde a cada 37 pessoas, uma é autista. E a perspectiva para 2025 é que a cada 2 crianças nascidas, uma seja autista. Ou seja, não tem mais como tampar o sol com a peneira, não tem mais como não olhar para isso. E como está imagina, a cada 37 pessoas que estão ao teu redor, uma delas é autista. Isso é um núcleo pequeno de pessoas. Então está cada vez chegando mais perto. Então vai ter que falar sobre isso, vai ter que conscientizar e mudar a nossa forma de ver o mundo, porque eles veem o mundo de uma forma diferente. Eu quero falar sobre isso também. E aqui na nossa região, o número de autistas é um número considerável já? É alto, mas não se tem pesquisas. Até a Unicef vai começar a fazer uma pesquisa para fazer esse levantamento, porque mesmo no Brasil a gente não tem uma pesquisa fiel dizendo, é tanto, porque eles pegam esses dados dos Estados Unidos, que é algo mundial. Então, em torno de perspectivas é que a gente consegue um dado similar. E aonde a gente foi buscar os dados, eles tinham de todas as deficiências, não apenas do autismo. Certo. Então, infelizmente, no Brasil a gente não tem algo preciso. Mas, por exemplo, Timbó dá 1% quase de deficientes na rede municipal. Em Blumenau, muito mais, sabe? Em Dayal também. Então, assim, na nossa região tem bastante. Tem bastante.
Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho conversando com a Julie Lansmaier sobre autismo. Você está ouvindo o programa Jogo de Cintura, o tempero que faltava na sua relação. Jornal do Médio Vale, a informação regional de primeira. Todas as terças e sextas-feiras nas bancas. Jornal do Médio Vale, presença instantânea na internet. Ligando o Médio Vale ao mundo. Ligue, assine e anuncie. 3282-1855. Jornal do Médio Vale, há 29 anos informando bem a comunidade. Você ainda está perdendo dinheiro na poupança? Você percebe que a inflação corrói seus rendimentos? Por isso a Clamber Investimentos trouxe a maior plataforma de investimentos do Brasil aqui para a nossa região, a XP Investimentos. Venha conhecer nosso escritório no centro de Indaial e conversar com um dos nossos assessores. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 252, sala 10. Invista com tranquilidade e transparência. Invista como a XP. Ligue 3019-1905. Materiais elétricos e hidráulicos de marcas famosas como Tigre, Tachibra, Soprano, Cine, Sil, Lorenzetti, Crona, Hidra, Ducol e muitas outras você encontra em grande quantidade nas melhores condições em Geser Material de Construção. Rua Gustavo Milcher, 70, Timbó. Televendas 3382-3880. WhatsApp 99969-1938. Bons produtos e bons preços. Salve, salve, rapaziada, quem fala aqui é Tico Santa Cruz, Detonautas Rock Clube. Eu sei que você tá ligado na 92 FM. Grande abraço, viva o rock and roll, Detonautas na área. Falou. Você entende o que é autismo? Que tal descobrir na prática? Participe do Seminário de Sensibilização do Autismos. Uma ótima oportunidade para conhecer os desafios dos autistas e suas famílias e também o que tem sido feito para tornar suas vidas melhores. Palestras com as jornalistas e escritoras Fátima Dequante e Gisele Zambiase. Dia 25 de abril no Teatro Michelangelo, Campus 2, na Uniaselv, em Blumenau, a partir das 19 horas. Faça sua inscrição no site autismos.com.br. Voltamos a apresentar programa Jogo de Cintura. A sua segunda nunca mais será a mesma. Agora são 8h25. Voltamos com o programa Jogo de Cintura. Hoje estamos recebendo aqui a Juliana Lansmaier e nós estamos conversando sobre o autismo, né? E ainda no programa de hoje, a Juliana vai explicar sobre o seminário que acontece dia 25 de abril. Um seminário bastante interessante e importante para todas as pessoas interessadas em participar. A Juliana, no primeiro bloco, explicou sobre a questão do autismo, até como identificar o autismo numa criança. E o autismo, né, Juliana, ele atinge principalmente os meninos. Mas as meninas também têm meninas autistas e tem uma diferença muito grande entre os sintomas, vamos dizer assim, nos meninos e nas meninas. Eu gostaria que você explicasse isso aos ouvintes, né? Como a pessoa percebe na menina que é autista e o número é um pouquinho menor, segundo dados? Os dados que se tem é que a cada 5 pessoas diagnosticadas com autismo, 4 são meninos, né? Mas a gente sabe que isso também é um mito, porque menina é mais difícil de diagnosticar, né? Geralmente, quando se tem um diagnóstico precoce, ela é mais severo, né? Por quê? Porque a menina, ela é tímida, então disfarça. A menina geralmente olha nos olhos, coisa que os meninos não costumam fazer. A menina, ela tem aquele par cognitivo que a gente chama, então ela usa outra menina como ferramenta para conseguir se sobressair nas situações, né? Então acaba sendo diferente.
Porém, não deixa de ter o problema, o comprometimento com a interação social, a dificuldade da comunicação verbal e não verbal, porque mesmo que ela fale, mas ainda assim tem seus comprometimentos, né? Fora as estereotipias, que é a mesma coisa, né? Tanto os movimentos restritos e repetitivos, como os hiperfocos e tudo mais, né? Esse balançar as mãos, né? Esse modo pêndulo, isso as meninas apresentam também? Apresentam também. Às vezes de forma diferente, até com tipo um toque, sabe? Tipo, passar a mão no cabelo, coisas desse tipo. Mas elas apresentam. Se, a gente sempre fala, né? Se tu for diagnosticar uma menina se baseando pelos sintomas básicos mais vistos nos meninos, é muito difícil. Então é que eles estão querendo fazer agora um manual específico das meninas, falando como que isso se apresenta nas meninas, que é diferente. Então, a gente ainda tem pouca informação sobre isso. E quando descoberto nas meninas, até numa entrevista que eu fiz com você, que foi ao ar aqui no jornal, de manhã cedinho aqui na 92, você ressaltou que nas meninas é descoberto muito mais tarde. Então, às vezes, quando tem 9, 10 anos... geralmente é mais tarde, menina. São poucas meninas que são diagnosticadas cedo, né? Geralmente, quando chega na fase de adolescente ou ali depois dos 9 anos, consegue ter um diagnóstico mais preciso, porque realmente elas não conseguem se encaixar. E assim, muitas vezes se confunde até com uma timidez extrema. Entende? Até ela mesma... Porque tem certas idades, ou até nessa idade que você falou que é descoberto o autismo dos meninos, às vezes a menina fica, encabulada, tem vergonha, daí todo mundo fala, são fases, né? Exatamente. O fato da menina muitas vezes, eu tô com vergonha, não quero brincar com outras crianças, se isolar. Normal, ela é tímida, diferente de um menino, sabe? Então, assim, infelizmente a gente vai pela comparação, sabe? E aí é onde pode passar essas meninas sendo diagnosticadas mais tardiamente, né? Quem sabe agora, né, nesses últimos anos que está bastante em voga falar do autismo, quem sabe as mães, né, os pais consigam reconhecer isso um pouquinho antes, exatamente, né? Porque e a gente não se falava muito, então as pessoas não buscavam conhecimento porque achavam que era normal, então vinha o diagnóstico lá tardio, exatamente, né? E falando e frisando sobre isso, esse teu trabalho de divulgar o autismo, quem sabe aí as pessoas possam descobrir um pouco mais cedo, né? E começar a trabalhar isso mais cedo, né? Exatamente, e a gente ainda está em busca de muitas referências a respeito das meninas autistas, né? Então é importante que se tenha uma ampla pesquisa, coisa que no autismo em geral não se tem muito. Ô Julie, eu queria saber se existe muito preconceito. Principalmente assim, não só principalmente, mas a Vivi falou a questão dos pais, né, estarem buscando, então hoje em dia já se tem mais informação, já se pode ter um diagnóstico também mais cedo, mas também a gente sabe que tem muitos pais que omitem ou não querem entrar nesse assunto, não querem expor que o filho é autista, não querem aceitar também, até por uma questão preconceituosa, porque sabe que a criança vai sofrer lá na frente, né? Não só enquanto criança, mas também, ou principalmente enquanto adulto, né? Exatamente, assim, eu sempre falo que o preconceito, quando ele é escancarado, ele já é ruim, mas eu acho pior o preconceito velado, de boa ação, eu entendo, mas eu excluo, sabe? Entendi. Eu acho isso muito mais difícil, porque as pessoas falam tanto em inclusão, e é o que eu mais busco, né? A inclusão, mas elas estão o tempo todo não aceitando as diferenças. E aí a gente entra não só no autismo, num contexto geral. É bonito, né? Mas quando não é na minha casa e quando não está perto de mim. Daí exatamente. É bonito. Tanto é que a gente escuta muito se falar assim, mas eu não posso adaptar tantos alunos por conta de um diferente. Gente, chega a ser cômico, né? Porque como é que a pessoa não pode ver e ter a empatia de que essa criança precisa ser assistida de forma diferente, né? Então, começa em casa, a gente educando os nossos filhos para que quando ver alguém diferente ou ver qualquer coleguinha isolado, busque, sabe? Pegar com referência aquilo que ele estava falando em off daquela menininha que apareceu na Globo lá, que fez um livro e teve um amiguinho na sala que era autista e tal. Então, assim, uma criança nos mostrando como trabalhar a inclusão. Essa menina, Vivi, ela tinha 9 anos e ela na sala dela apareceu uma criança, um menino autista. E ela quis entender o mundo daquele menino e ela começou a estudar sobre o autismo, 9 anos. E a mãe dela dela estava junto. A mãe dela falou que foi muito dela, foi um incentivo dela. Ela não teve incentivo dos pais, nada. Ela
de repente apareceu aquela criança autista na sala e ela quis entender para poder entrar no mundo daquele menino que era autista, quando todas as outras crianças da sala zombavam dele, praticavam bullying, deixavam ele de lado, não convidavam para festa de aniversário. Aliás, me chamou muita atenção e eu até chorei, porque a mãe do autista estava lá e ela disse assim que foi a primeira vez que ele recebeu um convite para festa de aniversário. Isso é bem que comum. Ele não era convidado para as festas de aniversário. E eu até queria te perguntar, referente a essa questão, não de convite, não só do convite de festa de aniversário, mas do convite para o social mesmo, né? É porque talvez os pais também não sabem como vão lidar com essa criança que vai vir? Eu acho que é os dois lados. Porque assim, quando é uma criança pequena, tu até consegue levar nesses ambientes e tal e passar meio que despercebido, ou até por uma criança birrenta, ou as estereotipias acabam, né, passando meio que batido, é o jeito dele, mas quando cresce, quando fica adolescente, eles passam a ser invisíveis muitas vezes, e aí não ser, né, convidado para muita coisa. Eu conheço alguns casos de autistas adolescentes que não são convidados, sabe, que simplesmente na escola tem a sua socialização, né, que é limitada, mas o convívio social com pessoas da idade não tem. E não é só porque, é autista. Porque as pessoas não convidam, não se interessam, não querem entrar nesse mundo, sabe? E muitas vezes acaba perdendo uma oportunidade de conhecer uma pessoa incrível. Porque eles têm muito a ensinar e muito a aprender, sabe? O Rafa, daí a gente tava falando da Maria ali, né? Dessa menina. E o Rafa na escolinha tem uma menina que também se chama Maria e que assim, ela é, eu digo, o anjo dele, né? Porque ela sempre puxa ele. Ela traz ele pra turma, ela traz ele pra perto. E isso é muito bacana. Ter alguém no meio do convívio social que traga, que queira fazer essa ponte, que queira construir essa amizade. Que não é fácil, não é. Porque eles podem vir a buscar um isolamento. Alguns não têm essa questão de não querer estar perto, muitas vezes querem fazer amizades, mas não sabem como. Por exemplo, autistas mais leves, muitas vezes eles querem estar perto das pessoas, mas não tem dificuldade nessa interação, nessa comunicação. Então é preciso saber ceder para que construa uma amizade. Então, se uma pessoa buscar e trazer e chamar, é mais fácil para o autista, sim, então, de se aproximar. Fazer esse início, sabe? Por isso que é tão importante falar sobre isso, porque há sim um interesse e quer uma comunicação. Ao contrário do que se planta muito, de que eles gostam de ficar isolados, então não é bem assim. Eles gostam, sim, de ficar sozinho, de ficar no mundinho deles, mas isso não é 24 horas por dia. A gente também, muitas vezes, não quer estar no meio de outras pessoas. Eu adoro ficar sozinha. Eu também. Eu amo a minha companhia, sabe? Mas ninguém quer viver sozinho neste mundo. Então, assim... Nem nasceu para viver sozinho. Nem nasceu para viver sozinho. Então, assim... Essa ponte é preciso ser construída. Para eles é mais difícil. Até porque eles entendem o mundo de forma literal, sem metáfora e sem fantasia, que é a maioria dos nossos mimimis, né? Que é essas coisinhas de entender duplo sentido ou falar as coisas, né, com duplo sentido, que para eles não faz sentido nenhum. Então, muitas vezes as pessoas dizem: mas eu não sei nem como me comunicar com ele. É só pensar, o que eu vou falar para ele, a minha palavra e o sentido tem que ser o mesmo, literal. Falar o que tu realmente espera, o que tu quer, e não esperando que ele adivinhe o que tu quer. E a gente tá o tempo todo criando expectativa e esperando que os outros entendam aquilo que a gente não fala, ou aquilo que a gente deixa nas entrelinhas. Para um autista isso não funciona. E aí fica difícil, porque as pessoas não querem se dar essa vontade de, eu quero me comunicar de uma forma precisa, porque é mais fácil deixar os outros adivinhar, né? O autista, ele é mais sensitivo? Todos os que eu conheci são bem sensitivos. Eles captam muito mais o que tu emana, o que tu vibra, o que tu não fala, porque eles têm essa coisa de olhar os detalhes, a tua expressão facial, porque muitas vezes por exemplo, um exemplo, quando um autista tu chega para uma pessoa e diz assim: tá tudo bem contigo? Aí tu não tá bem, tu tá num péssimo dia e tu diz: tá tudo bem. O autista percebe que tu não tá bem. Por todo o teu jeito, porque eles têm memória fotográfica também. Então eles vão captar além disso, e não apenas o que tu está falando. A fala chega a ser insignificante. Por isso que quando tu tá perto de um autista e tu tem medo, ou tu tá com raiva, por exemplo, tu não quer estar perto dele, geralmente ele se isola, ele não vem. E tem pessoas que simplesmente eles chegam, querem estar perto, porque eles sabem que aquela pessoa
está aberta a eles. E que bom que eles têm essa sensibilidade, sabe? E eu tive um contato desse há uns 2 anos atrás, talvez. Eu estava num consultório médico, em Blumenau, onde veio uma mãe com um autista, e ele sentou do meu lado e me abraçou. E a mãe olhou para mim, e eu olhei porque eu sei que eles têm um certo, né? A gente tem que esperar eles chegar e não a gente chegar neles. E a mãe falou para mim assim, é impressionante, porque ele não faz isso com as pessoas. Exatamente. Então é interessante, é isso que tu falou, ele sentiu talvez que naquele momento ele podia... Exatamente, é que assim, ó, como o cérebro deles funciona de uma forma diferente, essa hipersensibilidade deles é maior. Tanto hipersensibilidades, por exemplo, de se machucar e não sentir dor, como ter sensibilidades a sons. E isso se adequa também à questão de pessoas. Tem pessoas que a gente vai adorar a pessoa e eles não vão querer chegar perto. Entende? Algum motivo tem, sabe? Não é por nada, né? Não é por nada. Não é por nada. Assim como aconteceu que nem tu, ele nunca te viu, simplesmente tu tava lá, ele chegou e quis. Alguma coisa despertou nele esse conforto. Porque um autista, ele é muito verdadeiro no que ele passa, no que ele transmite. Pessoas que conseguem conquistar a amizade de um autista têm pra vida inteira. Pra vida inteira, porque ele não esquece de você. Sabe? E é genuíno. Isso que eu acho mais bonito. Quanto mais eu conheço autistas, mais eu me apaixono. Porque é verdadeiro. Se ele gostar de ti, é verdadeiro. Sabe? Ele não vai deveria ser assim, né? É um exemplo, né? Seria incrível, né? Seria incrível, sabe? Então, o mundo seria outro, né? Seria outro, né? Exatamente. Inclusive, eu sempre digo, tanto a parte da sensibilidade de serem verdadeiros com o que eles sentem e com o que as pessoas vibram e chega até eles, como a parte do sentido literal. Gente, a parte do sentido literal ia livrar a gente de um monte de problema. Se as pessoas falassem exatamente o que elas pensam, querem dizer. O que elas querem dizer. Exatamente. Falar o real. Não ficar fantasiando. Sabe? Eu acho que o mundo precisa, sim, de mais deles. E não vai ser distante, né? 2025 tá aí. Tá próximo, né? Tá próximo. Nada é por acaso, né? Exatamente. São exemplos, exatamente. Ô, Júlia, a questão do educacional. Os nossos professores, falando até aqui da nossa região mesmo, que é onde tu vive, é onde tu ouve relatos, é onde as mãezinhas vêm te procurar, eu sei disso, que elas vêm te procurar para falar e tudo mais. Eles estão preparados para receber esses autistas? Olha, é difícil até para os pais. Imagina para os professores. Sabe, se a gente que é pai, mãe de autista, a gente já tem que decifrar o nosso filho. Imagina um professor, eu estou fazendo inclusive faculdade, e eu já aprendi sobre autismo na faculdade, e não me disse nem 5% do que seria na prática, entende? Então, é um desafio para o professor, é um desafio para os pais, porém, com vontade, buscando conhecer aquele autista, é possível fazer um bom trabalho. Inclusive, é um dos focos do nosso grupo, sabe? O autismo, que é fazer formações para professores. Inclusive, amanhã de manhã, a gente vai estar dando uma formação para os professores de Blumenau, do CEMEA. São mais ou menos 500 profissionais, onde a gente vai estar falando sobre isso. Que legal dicas. Essa busca da escola também por procurar vocês para estarem passando esse treinamento, porque muitas vezes não sabem lidar porque não tem informação, não tinha quem passava também. Exatamente. E assim, o nosso trabalho é totalmente gratuito. É para levar informação, para construir a conscientização e ser o suporte do professor. Porque a gente vê muitos grupos de apoio a pais, mas e os professores? Porque tem professor que não está interessado? Claro que tem, mas em toda profissão tem, sabe? E tem muito professor que quer buscar informação, mas não sabe como, onde, porque quando tu vai buscar sobre autismo, e sendo um transtorno do espectro autista, só a palavra espectro já diz que é um amplo, né? Então, ele vai ter que conhecer aquela realidade. Ele pode ter trabalhado com 10 autistas, cada um vai ser diferente. Ele não vai poder usar os mesmos métodos com todos eles, porque cada um traz uma história, uma vivência. Então é muito complicado, e tem que ter essa busca do professor e dos pais, essa ponte, essa amizade. Interessante, então, é importante, talvez até fundamental, que esse professor, ele tenha realmente especialização, primeiro, pedagógica. Sim, e né? educação especial. E educação especial. Não Isso dá... é fundamental, então. Sim, tanto que assim, ó, eu sempre digo, o professor, ele é muito cobrado. E na maioria das vezes pouco valorizado. Porém, com uma criança especial, não tem como tu botar, por exemplo, um estagiário ou um auxiliar. Não tem como. Tem que ser alguém que entenda
sobre autismo, sabe? Que tenha essa especialização, porque é muito complicado, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu vejo pelo Rafa, a professora de apoio dele, ela é uma pessoa incrível e ela busca muita informação e eu também levo muita informação para ela, porque é o que a gente fala nas rodas de conversa, né? Que aí é com pais. Em janeiro a gente montou um grupo para fazer material adaptado. Por quê? Para os pais levar essa informação para a professora do seu filho, o perfil do seu filho para ela, porque isso facilita o trabalho do professor e constrói um elo de confiança entre ambos. Porque queira ou não, é difícil para o professor, para a gente também é. E a gente vive isso 24 horas por dia. Então, assim, muitas vezes o teu momento de esperança, de realmente ter um fôlego, é o professor. De ele chegar e dizer assim, ó, teu filho é capaz, ele vai conseguir, sabe? Eu vou auxiliar ele, eu quero fazer o melhor para ele. É só isso que a gente busca, sabe? Então, às vezes, até falando agora, se tiver professores ouvindo, muitas vezes os pais vão chegar para vocês desesperados, angustiados, muitas vezes alterados, porque tem dia que a gente tá surtando, sabe? Porque é tanta pressão, é tanta cobrança, que tudo que a gente quer é alguém que nos acolha. Não só o nosso filho, mas a gente também. E os pais, assim como os professores, eles estão abertos a ouvir, mas vai precisar ceder o tempo todo, vai vir momentos de dificuldade, isso é fato. Mas se houver empatia e boa vontade, essa relação pode ser incrível. E pode ser construtiva tanto para os pais, quanto para esse autista, quanto para o professor, para a escola. Eu acredito na inclusão, sabe? É o que eu luto. É difícil? É. Mas eu acredito na inclusão em termos educacional, mas eu quero principalmente acreditar na inclusão em termos pessoal. Eu quero realmente acreditar que as pessoas, elas estão preparadas, estão sensíveis a essa inclusão. Então, que a gente ensine e aprenda, né, em casa, porque é tudo muito novo pra gente, essa palavra inclusão. Né? Exatamente, é que a gente fala de integração achando que é inclusão. Exatamente. Integrar é colocar o diferente dentro de uma sala e deixar com que ele se vire. Só o fato, por exemplo, ponto final. Exatamente. E outra, né, Ju? A inclusão, ela não abrange só o autismo, abrange tudo. O negro, o deficiente, o que pensa diferente, as religiões, tudo, entende? Então, assim, a inclusão é o futuro. É o futuro. É o que o mundo precisa. Então, aceitar e respeitar acima de tudo, né? O respeito, né? A respeitar, a aceitar, a entender, a entrar nesse conceito, a entrar nessa diferença, se é que ela existe, né? Exatamente. Porque, na verdade, só eu integrar um autismo, aqui a gente está falando de autismo, mas como a Júlia falou, as diferenças são muitas, né? Mas aqui a gente está falando hoje do autismo, então só eu integrar ele numa sala de aula não é o suficiente. Não. Eu preciso incluir ele nas atividades escolares, eu preciso incluir ele nas brincadeiras com os meus alunos, eu preciso incluir ele na casa, quando os alunos vão para casa e falam dele para os pais. Os pais precisam entender e também aceitar essa inclusão desse aluno e não simplesmente dizer esse aluno atrapalha na sala de aula o aprendizado do meu filho. Então vamos ensinar aos nossos filhos compaixão, que é uma palavra tão antiga, uma palavra bíblica, por sinal, né? E que talvez a gente esteja começando a usar mais essa palavra compaixão, né? Então, ensinar também os nossos filhos que ele precisa respeitar, né, esse autista, que ele precisa aceitá-lo, que ele precisa ensiná-lo como que é o mundinho dele e aprender como que é o mundo do autista. Porque né? esse é o nosso trabalho de adulto, eu acho. É o trabalho tanto em sala de aula, com os professores, tanto nós como pais, como tios, sim, como avós, né? Nós temos essa obrigação de ensinar as crianças, porque elas não sabem. Temos o dever, né? Não é uma obrigação. Porque quando a gente fala obrigação, Vivi, desculpa te corrigir, quando a gente fala em obrigação, parece uma coisa meio pesada, é obrigado a fazer mas hoje em dia tem que falar assim mesmo. Não, mas nós temos o dever, é nosso dever fazer isso com amor. Porque se a gente tem amor no coração, eu acho que é isso que falta nas pessoas. Exatamente. Amor. Quando a gente tem amor de verdade, não é esse amor
líquido que está por aí. Exatamente. Quando a gente ama de verdade... Amar o próximo, porque amar às vezes tu ama só o teu mundinho e deu, né? Exatamente. Ame o próximo, crie empatia. Crie empatia, né? Tudo seria melhor, né? Exatamente. Se coloque no lugar do outro, né? Para entender o que o outro está passando, né? E para aprender como lidar com o outro. Então eu acho que compaixão e empatia são as palavras do momento e devem ser uma palavra que a gente tem que ensinar para os nossos filhos desde bebê. O que é compaixão? O que é empatia? Olha né? que maravilhoso seria, né? Como eu falei, se os pais, os tios, os familiares ensinassem essa criança já desde cedo a isso, a criar empatia, ao amor, ao próximo, os professores instigassem isso em sala de aula, como essas crianças não cresceriam, né? Cresceriam totalmente abertas, cresceriam com amor. Eu acho que vale aí da gente, né? A gente tem... É que o adulto estraga, o adulto fode com tudo. E assim, a gente é o maior exemplo, né? Puras, exato. Né? É a sociedade que fode com tudo. Que corrompe, né? Não, e assim, né? Se tu pensar, a gente é o maior exemplo para os nossos filhos. Então, a tendência dele nos imitar. Quando ele entra na escola, que é a primeira sociedade tirando a família que ele vai ter, tu imagina chegar lá e um professor não ter empatia, né? É difícil. Eu sempre vi os meus professores como mestres. Eu admirava, eu queria ser professora, eu olhava minha professora entrando na sala, eu queria imitar ela o tempo todo. Por quê? Porque ou tu imita tua mãe, teu pai, né? Ou tu vai imitar teu professor. A tendência é imitar quem? Professor, sabe? Por quê? Porque toda criança, se tu perguntar ali até a 3ª série, são poucos que não vão querer ser professores, a maioria quer ser professor. Por quê? Porque é a visão fora de casa que eles têm de referência. Então, assim, precisa sim se fazer um trabalho intensivo com professores, principalmente nós pais valorizarmos os professores, entende? E os professores voltarem a ter aquela essência de mestre, que é o que eles são, sabe? Então, não adianta pai apedrejar professor apedrejar pai, tem que construir essa essência novamente, sabe? Ressignificar isso, porque o professor, ele é a base de tudo. E que os nossos governantes tenham isso em mente, de que um professor de uma criança especial, de uma criança autista ou com qualquer outra, eu não gosto muito da palavra deficiência, mas é a palavra é a que se usa, que usam, mas com qualquer outra deficiência educacional, essa criança, ela precisa ser assistida por um profissional da área da educação. A pessoa tem que ter pedagogia, a pessoa tem que ter conhecimento do autismo ou da outra deficiência que seja. Não pode ser por uma pessoa que não tenha nenhum tipo de estudo para isso. Não pode ser por um estagiário, não pode ser por uma pessoa qualquer, porque é justamente a palavra que a gente está usando é inclusão. E não simplesmente, né, colocar a criança lá como um depósito só para dizer que está lá. Então eu acho que esse desabafo meu é particular, mas eu acho que vale muito essa questão também, que continue sendo assistido por pessoas profissionais. Intervalo? E, sim, autismo é um transtorno, né, Júlia? É um transtorno neurológico. Certo. Eu só queria desejar boa noite aqui para minha mamis querida Adeunila, pro Valdecir Cardoso, a Gilba da Radiote, aquelas que sempre que pode ela fica ligadinha aqui no programa. Deixa eu ver aqui, a Adri, Caio Cleiton Reis, boa noite, o José Roberto também. Deixa eu ver pro Tony França também, a Kátia Brites, boa noite, a Karine Souza também, a Fê Marins, que também está participando aqui ativamente na live, até ela pediu pra Júlia falar sobre o índice mundial. Sim, a Júlia falou no começo que é 70 milhões. 70 milhões. Certo. Ok, só para de acordo com a Organização Mundial da Saúde. OMS. Eu quero mandar um abraço aqui pro Júnior, que ligou aqui na rádio também. O Júnior, que é de Indaial, tem 34 anos, ligou aqui, disse que tá ligadinho e que tá adorando esse papo aí do autismo. Que beleza. Legal. A gente tem comercial, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Jogo de Cintura, o tempero que faltava na sua relação.
até a Lifan Blumenau conhecer a nova Lifan X60 com câmbio manual ou CVT. Novo interior todo revestido em couro, teto solar, multimídia de 8 polegadas com GPS e câmera de ré, rodas 18, controle de som no volante e muito mais. Nova Lifan X60 a partir de 67.990 com 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Venha tomar um café conosco e fazer um ótimo negócio. Lifan Gadot Imports, Rua Doutor Pedro Zimmermann 2788. Fone 3288-8510. Acesse www.lifanblumenau.com.br. Jornal Café Impresso. Todo mundo lê. Você sabia que a Unifique é a maior empresa de telecom 100% catarinense? Pois é, o que você já sabe é que somos 100% você. Conexão sem limites de download e upload, com suporte técnico 24 horas, 7 dias por semana. E tem plano especial para você. Planos de internet a partir de R$ 59,90 e velocidades até 30 mega. Ligue 3380-0800 ou acesse unifique.com.br. Unifique, a tecnologia nos conecta. Ô sol, aqui quem tá falando é o Vitor Clay e eu também tô aqui na 92 FM, a melhor do Vale Europeu. Voltamos a apresentar programa Jogo de Cintura. A sua segunda nunca mais será a mesma. Agora são 8h53, pois é, tá acabando o nosso programa, mas a gente não pode encerrar sem a Juliana falar sobre este primeiro seminário de sensibilização do autismos. É autismos com S maiúsculo, né? Por quê, Juliana? Isso, porque a gente quis colocar o S maiúsculo para falar justamente desse grande espectro, que cada autista é único, é singular, sabe? Então não adiantava falar autismo, porque seria genérico, e a gente não quer. A gente quer a individualidade e a particularidade de cada um. Tá certo. E vai acontecer dia 25 de abril, a partir das 7h, no Teatro Michelangelo, na Uniaselv, na unidade de Blumenau. Como vai ser esse seminário, Juliana? Quem pode participar? Então, professores, comunidade em geral, pais, quem se interessar por autismo está super convidado. Vai ser 2 palestras, então uma começa às 19 horas, né? 19h15, na verdade. Uma imersão no ser autista, que seria uma palestra onde vão ter vários estímulos sensoriais e você vai sentir o que um autista sente. Então é incrível. Muito interessante. E a segunda palestra é com a Fátima de Quante. Ela vem diretamente da Holanda fazer essa palestra sobre moradias assistidas, que é o nosso foco futuro, porque alguns autistas vão necessitar desse apoio, desse amparo no futuro, e a gente tem interesse em estar fazendo aqui no Vale as moradias, vilas assistidas. Então são essas 2 palestras, vai ser um evento super bacana, inesquecível com certeza, porque eu sempre falo que a empatia a gente só constrói quando a gente realmente sente algo na pele, a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Ou quando a gente passa pela mesma experiência, porque dificilmente a gente vai aprender apenas com o erro do outro. A gente precisa sentir, para sentir, e essa imersão traz exatamente isso. E a moradia assistida é uma visão de futuro do que a gente espera, do que a gente está plantando agora para colher lá na frente. Júlia, do seminário ainda, como a pessoa faz para se inscrever? Precisa fazer inscrição antecipada? Tem que fazer inscrição antecipada o quanto antes, porque as vagas estão limitadas. São limitadas, até porque cada pessoa ganha um kit, né? Então, assim, os valores é R$20 o ingresso inteiro, R$10 meia, né? Para se inscrever é no portal.uniaselv.com.br/autismos. Quem quiser ou tiver ainda alguma dúvida, a gente tem a fanpage, que é Grupo de Apoio Educacional Autismos, né? Com S maiúsculo no final. Então, pode olhar ali pela fanpage também. E o quanto antes puder fazer as inscrições para garantir a sua vaga, né? Mas vai ser incrível, inesquecível. A gente está tendo todo um suporte da Uniaselv, de outras empresas, para fazer, assim, algo bem bacana, bem diferenciado e que não teve nada comparado aqui na região ainda. É semana que vem, na quarta-feira à noite, né? Semana que vem, na quarta-feira. 19 horas, né? Exatamente. E algum telefone para contato, Júlia, para uma mãe que queira, de repente, trocar uma ideia, não só sobre o seminário, mas também tem um filho autista, tá com um monte de dúvidas?
Assim, ó, qualquer coisa, a gente ainda não tem um telefone nosso próprio ainda, né? A gente tem o nosso e-mail que tá na fanpage também, ou qualquer coisa entrar nos nossos perfis particulares, que seria Julie Lanzermaier, né? Fê Marins, a Juliane Santa Maria ou Juliana Ogione, que são os nossos pessoais, para falar diretamente com uma de nós somos em 4, né? Ou na fanpage mesmo do Autismos. Muito legal, parabéns pelo trabalho, né, Vivi? Elas fazem um trabalho aí maravilhoso, são mães com M-A-E-I-E, tudo maiúsculo, bem maiúsculo, mães mesmo. Inclusive uma das pessoas que fazem parte do nosso grupo, ela é uma mestre em educação. Então, assim, o nosso trabalho, ele nem é focado tanto na nossa questão de ser mãe, porque antes de ser mãe nós somos profissionais, então a gente faz um trabalho realmente profissional para auxiliar, embora a gente tenha a roda de conversa também, sabe, que aí é voltada aos pais e tudo mais, né? Mas a gente busca realmente construir um trabalho sólido com os professores. Trazendo esse suporte para eles. Muito legal. E é um trabalho árduo, né? Vocês estão direto aí até para a organização também de um seminário como esses, né? E é tudo com certificado, gratuito, né? As formações que a gente dá são gratuitas, né? Então, é uma oportunidade aí para os professores da região, para quem está estudando pedagogia também, de participar, porque e para pais, amigos também de autistas, para entender um pouquinho mais do mundo deles, né? Exatamente. Acho que vale para todos, como a Júlia frisou, para todas as pessoas interessadas, vale a pena participar desse seminário, né, Júlia? E, Júlia, você dá palestras nas escolas também, né? Aqui em Timbó eu já fiz algumas palestras em escolas, em empresas também. Aonde quiserem que se fale de autismos, é só chamar, que a gente vai. Então, acho que a conscientização começa por aí. Muito legal. Ô Vivi, antes da gente terminar, eu só quero falar rapidinho sobre uma campanha que vai rolar da Academia de Letras do Brasil, seccional Timbó, da qual eu faço parte. É uma campanha chamada Leia-me, Liberte-me. Ai, muito legal essa campanha, a gente está muito feliz que saiu esse projeto aí. Então, o que vai acontecer? Entre os dias 18 de abril até 18 de maio, a gente da Academia vai estar deixando livros em locais públicos, mas assim, cafeterias. A gente escolheu o café, porque o café tem tanto a ver com leitura, é tão gostoso ler um livro e tomar um cafezinho. Então a gente escolheu cafeterias da cidade, das quais a gente ainda está conversando, ainda está colocando cartaz, porque a campanha começa dia 18, e aí a gente vai esquecer, entre aspas, os livros lá. E esses livros que a gente esquecer lá, tem uma etiqueta, a etiqueta está escrito Leia-me, Liberte-me, justamente tem esse interesse. Você pode levar o livro para casa, você pode ler e depois você doa esse livro para outra pessoa. E aí você, independente de ser um livro doado pela academia, com o selo da academia, você também pode fazer essa campanha você mesmo, na sua casa. Aproveite esse um mês de campanha Leia-me, Liberte-me e liberte um livro da sua estante, doe para alguém que vai ler, faça uma troca de livro, enfim. Então, essa campanha é da Academia de Letras, né, da seccional Timbó, muito legal. E libertamos livros em incentivo à literatura na cidade de Timbó. Participe você também. Conhecimento liberta, né? Ai, amém. Amém. Vivi, passou muito rápido, né? Pois é, só colocar aqui o que o ouvinte nos passou, que teve uma novela que teve uma pessoa autista também que falou sobre o autismo, daí eu... Amor à Vida, acho que é o nome da novela, ele não lembrou, mas ele só... Tem no YouTube um videozinho curto, são 2 vídeos, onde mostra essa novela, só a parte da moça autista, sabe? Só os bem legal, eu não tinha assistido a novela e eu vi esses dias. Obrigada, ouvinte, aí por lembrar sobre essa novela. É massa. Pois é, agora são 9 horas e realmente temos que encerrar o nosso programa. Agradecer imensamente, de coração. Obrigada, Juliana, por tua presença aqui. A Juliana ilumina, onde ela passa, ela ilumina, né? Ela tem tem um ar iluminador, e parabéns aí por todo o teu trabalho. Obrigada. Continue assim, porque precisamos de pessoas assim. Exatamente. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço o espaço, vocês, né, que sempre são acolhedoras e acreditam na nossa ideia, no que a gente vem buscar fazer. Muito obrigada pelo espaço. Gratidão, Júlia. Semana que vem a gente volta. Estamos indo agora, né? Semana que vem a gente volta com mais um programa Jogo de Cintura.
condições para a compra da casa própria. Márcia Fernandes. Agora, os juros dos empréstimos ficaram mais baixos e o comprador vai poder pegar um financiamento maior. E mais 160 municípios foram selecionados para o cartão Reforma. Raquel Mariano. As prefeituras dos municípios já selecionados devem fazer o cadastro das pessoas que devem receber o benefício. 31 mil famílias devem ser beneficiadas. Aumenta a fiscalização para combate a roubo de carros em todo o país. Polícia Rodoviária